Saudações, meus caros amigos, tudo bom com vocês? Eu espero que estejam todos bem. Meus jovens amigos, durante a Segunda Guerra Mundial, um OVNI apareceu sobre a região de Los Angeles, nos Estados Unidos, acionando as defesas antiaéreas do país. Sou César do canal Aliena Mundi e trago para vocês esse evento que marcou uma época. Então vamos conhecer esse caso indo agora direto aos fatos. A importância desse evento, antes de qualquer coisa, meus caros, temos que analisar o que aconteceu na época em que o fato ocorreu. Desde 1931, o Japão vinha mantendo uma política agressiva contra a China. Em 1937, começou uma guerra em larga escala entre os dois países, resultando em uma invasão em larga escala do território chinês pelas forças japonesas. Com uma elevação da moral japonesa, a ambição e a confiança tomaram conta da cabeça dos líderes japoneses. Assim, as produções bélicas japonesas aumentaram, ainda mais com a construção de aviões, porta-aviões e outros materiais bélicos, já preparando para uma guerra em larga escala. Os Estados Unidos enviaram uma pequena força de combate em apoio à China, os Flying Tigers. Além disso, cortaram o fornecimento de petróleo e aço aos japoneses, prejudicando suas operações contra a China. Esse foi apenas um dos motivos para o ataque japonês à base americana de Pearl Harbor, no Havaí, em 7 de dezembro de 1941. Do ponto de vista estratégico, o ataque possibilitaria tempo aos japoneses para a invasão das ilhas do Pacífico Sul, para a obtenção de matérias-primas para alimentar a máquina de guerra. Como o ataque a Pearl Harbor, a Segunda Guerra torna-se de fato mundial, com o envolvimento de todos os continentes. Nos Estados Unidos, decretou-se o estado de guerra, iniciando-se o treinamento de embarque de soldados para o que chamamos de teatro de guerra. Foram estabelecidos sistemas de defesa aérea e naval para impedir quaisquer operação militar sobre os Estados Unidos. Uma dessas defesas consistia no estabelecimento de vários postos de defesas munidos com canhões antiaéreos. Para a operação noturna, foram disponibilizados potentes holofotes, permitindo a contínua operação dessas armas. A defesa naval, por sua vez, utilizava as ilhas de São Miguel, Santa Rosa, Santa Cruz e Santa Catalina e São Clemente como base de apoio. Toda essa força bélica e milhares de soldados operando esses equipamentos nada puderam fazer durante o misterioso episódio ocorrido nas primeiras horas da madrugada de 25 de fevereiro de 1942. Milhares de moradores da região acordaram com sirenes com disparos de grupos de defesa aérea. Calcula-se que em toda a região haviam aproximadamente 12 mil residentes, onde os moradores apavorados testemunharam o impressionante episódio. No dia seguinte, moradores, militares e governantes estavam assustados. Depois de milhares de disparos direto contra o alvo localizado, nada foi derrubado. Vários automóveis e residências danificados por estilhaços dos disparos. 3 pessoas morreram atingidas por esses estilhaços e outras 3 morreram por ataques cardíacos na época. As autoridades militares não sabiam o que informar a população. Ocorreram várias declarações conflitantes entre si, mas o mistério permaneceu. Até hoje não se tem uma estimativa exata do número de objetos envolvidos no incidente. Algumas pessoas declaram terem observado um único objeto que voaria aproximadamente 300 km por hora. Outros afirmam
que eram vários objetos luminosos. Houve quem afirmou ter visto várias esquadrilhas com objetos de tamanhos variados sobrevoando a região. Torna-se difícil, hoje em dia, separar relatos sérios de afirmações embaladas da histeria daquele dia. Houveram também depoimentos a respeito de aeronaves de caça do 4º Batalhão de Intercepção teriam decolado para repelir os invasores. Os militares, entretanto, negaram essa afirmação. Depois de inúmeras contradições, os militares afirmaram que o episódio originou-se em uma operação coordenada do Japão, através de aeronaves com apoio de um submarino, com o objetivo de causar medo e diminuir a moral do país na guerra. Encerrando a questão por aí, eles citaram inclusive um possível ataque de submarino em 23 de fevereiro em uma instalação de armazenamento de óleo nas proximidades de Santa Bárbara. Entretanto, se observarmos todos os detalhes referentes ao estranho episódio, conclui-se que tal desculpa é inconsciente. A chamada Batalha de Los Angeles começou na noite de 24 de fevereiro, quando várias pessoas identificaram estranhos objetos luminosos no céu. Algumas pessoas entraram em contato com a Brigada de Artilharia Costeira, responsável pela defesa aérea da região. Os objetos foram capturados por radares e acompanhados detidamente pelos militares. Esses objetos adotaram uma formação em V, padrão utilizado para aeronaves militares. Em função disso, por volta das 2h25 da manhã, foram acionadas as sirenes de alerta para ataques aéreos. Foi ordenado um blackout em toda a região e os holofotes foram ligados. Pilotos de combates foram posicionados para decolarem quando fosse necessário. Às 3h16, a 37ª Brigada de Artilharia Costeira identificou os OVNIs e começou a disparar contra eles, utilizando dezenas de baterias antiaéreas com munição 12.8, efetuados 1.440 disparos até por volta das 4h14. Os objetos deslocaram-se da região de Santa Mônica para Long Beach, percorrendo todo o trajeto em 20 minutos. O blackout e o alerta somente foram retirados às 7h21 da manhã. No dia 26, os jornais de todos os países estamparam a notícia do alarme ocorrido em Los Angeles e publicaram numerosos depoimentos de testemunhas, inclusive de repórteres locais que testemunharam todo o episódio. Bill Henry, dos Los Angeles Times, declarou: "Eu estava muito longe do local, sem poder identificá-lo. Eu aposto que havia numerosos disparos sobre o objeto." Peter Jenkins, do Los Angeles Herald Examiner, declarou: "Eu podia ver claramente a formação em V de cerca de 25 aeronaves prateadas movendo-se lentamente sobre Long Beach." Diante de tanta exaltação pública, então o secretário da Marinha, Frank Knox, convocou uma coletiva de imprensa onde afirmou que todo o episódio tratou-se de um alarme falso, ocasionado por tensão de guerra. Alguns jornalistas presentes não aceitaram a explicação e suspeitaram de algum tipo de acobertamento que estava ocorrendo naquela época. No editorial do jornal Long Beach Independent, lia-se: "Existe uma misteriosa reticência envolvendo o assunto e parece haver alguma forma de censura que está tentando segurar as discussões sobre o tal fato." No dia seguinte, o secretário de guerra, Stinson, declarou que havia 15 aeronaves não identificadas envolvidas, deslocando-se a 300 km por hora, mas que nenhuma delas foi abatida. Ele afirmou que seu objetivo era impor o medo e baixar a moral do povo americano. Como os mares eram constantemente vigiados, tanto por navios de guerra quanto por aeronaves, a possibilidade de tratar-se de um ataque a partir de porta-aviões havia sido descartada. Especulou-se então que os japoneses teriam embarcado aviões no submarino
observado em Santa Bárbara que havia decolado e realizado sobrevoos em Los Angeles, provocando todo o alerta. Se levarmos em conta os fatos, chegamos à conclusão de que essa explicação é infundada. Primeiro, vamos avaliar as possibilidades de cada uma das diferentes versões levantadas pelas autoridades militares americanas à época do fato. A hipótese mais difundida pelos militares dos Estados Unidos é a de uma operação japonesa em larga escala, com o intuito de espalhar o terror e afetar a moral ao povo americano, podendo começar nos questionando o que causaria mais terror em uma população em tempos de guerra. Seria aeronaves desconhecidas sobrevoando suas cabeças sem realizar ações de ataque, ou aeronaves desconhecidas bombardeando cidades supostamente seguras? Com certeza, a segunda possibilidade seria a mais aterrorizante. Então, nada justifica uma ação japonesa dessa natureza em um território inimigo sem qualquer tipo de apoio e sem que exista qualquer benefício posterior de tal ofensiva. Mas supondo que os militares japoneses optassem por realmente realizar uma ação não destrutiva em território americano, o meio mais rápido e fácil e eficiente seria através de porta-aviões que transportariam todo o pessoal necessário, combustível e demais equipamentos japoneses, para que todos da operação. A autonomia dos caças japoneses na época não permitia um voo direto a partir da base mais próxima, muito menos um sobrevoo posterior de retorno. Sendo assim, o uso de uma base aeronaval móvel seria indispensável. Levando-se em conta com o fator da estratégia da guerra, um porta-aviões, devido à sua importância, jamais navega sozinho. Sempre existe um comboio de proteção. Em uma região constantemente patrulhada e vigiada por americanos, um comboio desta natureza não passaria desapercebido. Além disso, tamanha força de combate é mobilizada quando existe importância estratégica, ou seja, causar o máximo de prejuízos ao inimigo. Como vimos, os eventos de Los Angeles não se enquadram nessa categoria. Segundo o governo americano, o ataque teria sido realizado a partir de um submarino japonês, que no dia 23 teria atacado o norte de Los Angeles. O Japão inovou e construiu uma nova classe de submarinos capazes de transportar entre 1 e 3 hidroaviões de ataque. O primeiro deles começou a operar militarmente em 21 de novembro de 1941 e transportava apenas uma única aeronave, modelo Yokosuka E-14Y. No ataque do dia 23, apenas um único submarino foi detectado, não havendo quaisquer indícios de outros submarinos na área. Se levarmos em conta o registro por radar de vários objetos desenvolvendo velocidades que variam de zero, que ficavam estáticos, a 320 km por hora, e os inúmeros depoimentos de testemunhas que relataram a presença de vários objetos, podemos concluir ou excluir um possível ataque do japonês. Além disso, temos o fato que após intenso fogo antiaéreo, nada foi abatido, mesmo tendo sido visualmente atingido pelos disparos. Uma segunda hipótese, também bastante difundida, é referente a balões Fugus, engenhosamente utilizado pelos japoneses em ataques a grandes distâncias. Esse tipo de balão transportava uma carga explosiva combinando minas, hidrogênio e dispositivos incendiários. Eles utilizavam uma corrente de ar em altas altitudes que os transportavam para leste. Vários destes balões caíram em território americano, mas os danos causados foram mínimos. Aqui também podemos nos questionar sobre a ausência de destroços do alegado balão. Nada foi encontrado que reforçasse a ideia de ter ocorrido um ataque com o uso de um fugo. A terceira hipótese, é a mais correta, é que se tratava realmente de um objeto voador não identificado,
ou seja, um OVNI, pois até hoje a natureza desse objeto é desconhecida. O que permanece é o grande mistério sobre a origem do insólito objeto. Não era avião japonês e não era balão. Na famosa fotografia obtida na ocasião, observa-se um objeto claramente discoide, iluminado pelos holofotes. Tal objeto foi intensamente alvejado e saiu absolutamente ileso, como que se zombasse de nossas capacidades bélicas na época. Os governantes ficaram impressionados, gerando o embrião do que mais tarde viria a ser conhecido como política de acobertamento. E vocês, meus amigos, o que fariam se fosse testemunha de um grande caso como esse? Deixe suas opiniões pra gente, que é muito importante. Você que é novo por aqui e não conhece nosso canal, tratamos de assuntos sobrenaturais e mistérios sem solução. Se gostou, já aproveite e se inscreva no canal e ative o sino para não perder mais nenhuma notificação. Siga a gente nas redes sociais, já que algumas vezes o YouTube não está enviando notificações para todos. Meus jovens amigos, sai vídeo toda sexta, sábado e domingo. Deem uma força para o canal. Você que gostou, compartilhe esse vídeo que ajuda muito o canal. Se assistiu a gente até agora e gostou, não saia sem deixar seu like, que é muito importante para que o YouTube recomende esse vídeo para mais pessoas. Um grande abraço a todos, fiquem bem e até a próxima!